Convido os amados irmãos e irmãs para a leitura da sua santa palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 9. Hoje somos inspirados a falar sobre o venha o teu reino. Esta oração nós aprendemos desde a infância, desde as pequenas letras. Uma das coisas que nós aprendemos na casa de Deus é orar. A oração chamada oração do Pai Nosso, oração dominical. Nos colocando em pé, aqueles que puderem, ouçamos a leitura da palavra. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Deus venha abençoar a sua santa palavra. Amém. Deus eterno, que tens a tua palavra, e ela é santa, porque é a tua palavra. Pedimos, Pai, que teu Santo Espírito fala ao nosso coração. Se há alguma coisa ruim e errada em nosso pensamento e nosso querer, que o Senhor tire, Pai, e nos guie ao caminho eterno. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Sentemos, meus irmãos e irmãs. Os discípulos, após passar uma tremenda dificuldade com respeito à expulsão de demônios, pediram a Jesus: ensina-nos a orar. E Jesus obedeceu o que eles pediram. Ele disse: quando orares, orareis assim. Primeiro, a exaltação de Deus, Pai nosso que estás nos céus. Então a oração, ela tem um começo, um meio e um fim. O começo é quando nós elevamos a nossa voz a Deus, né? A primeira palavra nossa é Pai nosso, Senhor Deus, excelso Senhor, Santo, Santo, Santo. Então a primeira palavra é exaltação ao nome de Deus. Aí depois vem as nossas petições. Aí agradecemos, aí pedimos, aí clamamos, aí choramos. E o final da oração é em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos e irmãs, aprendemos pela Bíblia que primeiro exaltamos a Deus, depois vem a nossa parte humana de pedidos, de clamores, e nós terminamos em nome de Jesus. Amém. Por quê? Porque a nossa oração não vai a Deus se não for através de Cristo. Ele é o mediador, né? Ele que é o trânsito entre nós e Deus. Não adianta querer, eu vou lá. Não vai, se não for por Cristo. Por isso que terminamos em nome de Jesus, amém, ou seja feita a tua vontade, né? Então, quando Jesus ensina os discípulos a orar, ele primeiro diz: Pai nosso que estás nos céus. Então, a primeira coisa é o irmão, a irmã ou eu, quando vamos orar, olhamos para o céu, clamamos ao céu dizendo: Senhor Deus, né? E depois a gente lembra das nossas dificuldades, e depois a gente diz em nome de Jesus, porque ao nome de Jesus deve se dobrar todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra.
E sem Cristo, ninguém se aproxima do céu e ninguém chega a Deus. Irmãos e irmãs, então, a palavra-chave desta noite é: venha o teu reino. Então a oração começa: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e depois diz: venha o teu reino. Então, irmãos e irmãs, reino, este mundo está governado por um reino, e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então isso quer dizer que o reinado deste mundo está debaixo de uma autoridade não divina. É lógico que Deus tem a primazia de tudo, mas o próprio Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Então tem uma força terrestre, tem algo que governa os corações das pessoas que não tem Jesus como único Senhor e Salvador. Há um reino neste mundo, e o reino deste mundo quer toda autoridade, quer toda edificação, todo louvor, toda adoração para Ele. Mas nós estamos falando do reino dos céus, porque o reino da terra é busca de poder, busca de autoridade, busca de vantagem, e este é o reino deste mundo. Os homens e as mulheres brigam, se matam por causa do reino da terra, por causa do poder da terra, por causa do dinheiro da terra, por causa da terra. Então as pessoas se matam, se brigam, e ao final de contas, tudo fica por aqui mesmo, conforme diz a palavra: nada trouxemos, nada levamos. Este texto vem nos informar de um reino de Deus, e é este reino de Deus que nós precisamos pedir para ser instalado na terra, porque o reino de Deus governa na terra e tem a principal olhada ao céu. O reino de Deus não é só para esta terra, mas é para a eternidade. Então, quando Jesus ensina os discípulos dizendo: venha o teu reino, nós estamos num pedido: venha o teu reino. Parte da oração deste que nós chamamos de Pai Nosso é um chamado para que o domínio soberano, a justiça e a paz de Deus substituam os sistemas do mundo. Irmãos e irmãs, se os homens e as mulheres deixassem Deus dominar a sua área pessoal, a política, as ideologias, não teríamos as guerras que temos, não teríamos as mortes que temos, não teríamos as coisas terríveis que temos hoje. Porque quando você pede a Deus: Senhor, estabeleça o seu reino aqui, nós estamos pedindo para que a soberania de Deus esteja na terra, esteja nos corações, esteja nos governos, e irmãos e irmãs, que a justiça de Deus esteja presente nos corações. Então, quando você pede, quando eu peço, nós estamos lutando contra um sistema do mundo que quer dominar e quer tornar os seres humanos cada vez mais escravos e dependentes. Mas Cristo não. Cristo quer trazer o reino de Deus ao coração das pessoas. É um reino de liberdade, onde você pode buscar a Deus livremente e clamar o nome do Senhor. O reino de Deus, conforme diz Jesus, já está entre nós. A partir do momento da chegada de Jesus Cristo, Ele estabeleceu o início do reino de Deus aqui na terra. Quando Jesus iniciou o seu ministério, Ele proclamou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Está lá em Marcos capítulo 1, versículo 14. Então, irmãos e irmãs, já é uma declaração de Jesus dizendo: o reino já está, o reino dos céus já começou. Não é a plenitude aqui, mas já começou. É como você está percebendo um cheiro gostoso de um alimento
que entra, que penetra. Você não está vendo o alimento, você não está enxergando a comida, mas você está sentindo o sabor. Assim, irmãos e irmãs, é a nossa vida com Cristo. Nós não estamos ainda com o Senhor, ainda não fomos arrebatados, ainda Jesus não voltou, mas nós já sentimos o gostinho do reino de Deus em nosso coração e nossa mente, e aí podemos já participar das gloriosas graças do Senhor. Irmãos e irmãs, o reino não é algo distante ou apenas um lugar futuro. Lá no futuro, quando Jesus voltar, ou quando isso acontecer. Não, Jesus já quer dar um pouco de alegria já agora, neste momento, ao coração do ser humano, né? Um pouco de esperança, um pouco dizendo, logo o reino estará aí, logo o reino estará presente. Então, irmãos e irmãs, ele diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Tudo isso, quando você pede, venha o teu reino, você está dizendo: olha, que venha a justiça de Deus, olha, que venha a paz do Senhor, ora, que venha a alegria do Espírito Santo no coração. Tudo isso está ligado com o reino de Deus. Ora, venha o teu reino. É convidar o Espírito Santo a assumir o controle total da sua vida e da minha, né? Assumir o controle da sua mente, do seu coração, das ações que você produz. Quando você pede e convida o Espírito Santo, venha Espírito Santo, venha assumir o controle da minha vida, da minha mente, do meu coração, dos meus sentimentos, das minhas ações. Quando você pede isso, irmãos, você está dizendo: venha, Senhor, venha o teu reino. Irmãos e irmãs, o compromisso com um novo padrão, a nossa responsabilidade chega aí. Eu quero um novo padrão da ação neste mundo, mas se for com o padrão humano, não se chega a essa realidade. Eu preciso pedir um novo padrão de Deus. Senhor, restaura um novo padrão nesta terra, com a tua autoridade, com o teu poder. Acode a nossa nação, acode os nossos governantes. Nós estamos pedindo: Pai, traga um novo padrão, um novo sistema, porque o sistema do mundo já não comporta mais nada. O ser humano cada vez mais se esvai, se ausenta da graça de Deus, cada um buscando seus próprios interesses, não os interesses do céu. Então, irmãos e irmãs, significa que nós estamos pedindo mudança, transformação, mudança de vida. Isso significa viver os valores do céu já aqui na terra. Irmãos e irmãs, o que o mundo não compreende é que você e eu já podemos viver os valores do céu aqui nesta terra, enquanto não formos arrebatados ou ressuscitados, conforme diz as Escrituras. Você já vive o gosto do céu. Como é bom estar na casa do Senhor, como é bom participar de uma ceia que nos lembra de tudo aquilo que Cristo fez por nós. Como é bom cantar louvores, como é bom desejar o bem, como é bom estar na presença do Senhor, como é bom sentir a presença do Espírito Santo em nossos corações e mentes. Irmãos e irmãs, já é viver um pouquinho do céu aqui na terra, ainda não é pleno. Jesus ainda não voltou, mas já podemos sentir um pouco desta alegria do céu. Então, irmãos e irmãs, é um novo padrão, né? É um novo senhorio. Sai do senhorio do mundo e entra o senhorio de Jesus. Irmãos e irmãs, quando pedimos, venha o teu reino, nós estamos dizendo: Senhor, este reino aqui na terra não é seu. Esse reino aqui da terra já está perturbado, já está contaminado. Precisamos de um novo senhorio, precisamos de um novo reino. Irmãos e irmãs, somos chamados a ser agentes desta mudança. Você começa a fazer a diferença onde quer que você esteja. Irmãos e irmãs, uma das primeiras coisas do homem e da mulher, quem sabe já adulto, que se entrega a Cristo, que começa a viver o novo de Deus, uma das primeiras coisas é quando as pessoas percebem a mudança de vida, a mudança de comportamento, a mudança de ação.
É a mesma coisa quando o Senhor diz: olha, quem roubava não rouba mais, quem maltratava não maltrata mais, quem desrespeitava não desrespeita mais. Por quê? Porque chegou um novo padrão, um novo sistema, o sistema do céu. Irmãos e irmãs, então, quando você pede, vem o teu reino, você está pedindo esta mudança, porque aqui na terra nós já sabemos que a Bíblia já disse que o mundo jaz no maligno. Então, irmãos e irmãs, o terceiro ponto desta mensagem diz: há uma esperança da consumação do reino de Deus. Irmãos e irmãs, a expressão também carrega um clamor. Os escritores chamam de escatológica, o escatom, né? As coisas futuras. Irmãos e irmãs, nós estamos aqui, mas o nosso querer é o céu, né? Nós vislumbramos a chegada de Cristo, nós olhamos para o céu e dizemos: é para lá que eu quero ir. Então, irmãos e irmãs, nós já vivemos um pouco disso, vivemos na terra, mas de olho no céu. Queremos que esse reino de Deus se estabeleça, começa no meu coração, começa na minha mente e vai contagiando positivamente os meus queridos, os meus familiares, os meus amigos, os meus parentes. Irmãos e irmãs, há uma esperança da consumação deste reino dos céus. Então, irmãos e irmãs, Deus vai estabelecer uma forma plena, completa, eliminando todo o sistema de dor. Não é isso que está em Apocalipse? Diz: e Deus limpará dos olhos toda lágrima. Deus tirará a morte, tirará a tristeza, tirará o derramamento de lágrimas. Irmãos e irmãs, este é o futuro que nos espera. Este é o olhar para o céu, é dizer: nós estamos aqui, mas o céu é o nosso lugar. É por isso, irmãos e irmãs, que as igrejas perseguidas, os irmãos perseguidos, a primeira igreja, principalmente os discípulos que foram perseguidos e mortos, a maioria deles, menos um, né? Todos eles, e quando os cristãos eram levados para a arena, ali em Atenas, em Roma, para ser mortos, em vez de eles estarem chorando e clamando, eles se abraçavam, se uniam e começavam a cantar os louvores a Deus. E então o imperador ou aquelas pessoas não entendiam como que estas pessoas vão ser mortas daqui a pouco e estão cantando e glorificando este Jesus deles. Irmãos e irmãs, assim também o mundo olha para você e para mim e diz: mas ele é tão, né? Está passando por tanta dificuldade, tem enfermidade, tem tribulação, e ainda está dizendo que Deus é bom, que a Bíblia é santa, que a igreja vale a pena ir, que canta louvores, mesmo em tremenda dificuldade. Isso é que o mundo não entende. Não entende que a nossa alegria não é terrena, nossa alegria é celeste. Amém, igreja? Então, irmãos e irmãs, uma forma plena está aí para ser estabelecida. Quando será? Quando vai acontecer? Nós não sabemos quando, mas nós temos os sinais. Os sinais mostram os acontecimentos futuros. E quantos sinais a terra está produzindo, o céu está produzindo, embaixo da terra está produzindo. Quantos sinais estão por aí? O crente não pode ser pego de surpresa, dizendo: eu não sabia. Ué, mas a igreja foi arrebatada, eu não fui? O crente não pode ter essa dúvida, irmãos e irmãs. Nós temos que ter a certeza, dizendo: em Cristo Jesus, se Jesus voltar hoje, eu estarei com Ele na glória eterna. Amém? Esse é o nosso querer, essa é a nossa esperança. É não dizer: será que eu vou, será que eu não vou? Estou preparado ou não estou? Se Jesus voltar hoje ou voltar amanhã, eu estarei lá com Ele ou não? Essa dúvida, irmãos, deve ser sanada e deve ser extinguida em nome de Jesus dos nossos corações. Irmãos e irmãs, há uma esperança, e a reflexão que nos vem é: quando você ora, venha o teu reino, você está na verdade dizendo: faça-se a tua vontade e não a minha. Não foi isso que Jesus falou na hora do sofrimento e da agonia? Faça-se a tua vontade e não a minha, Senhor. Irmãos e irmãs, também é uma palavra minha, uma palavra sua.
Você está dizendo: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, Senhor, e não a minha, e não desta comunidade, não desta cidade, mas faça-se a tua vontade. É uma entrega diária para que o caráter de Cristo seja manifestado através da sua vida e da minha, transformando a sua casa, transformando o seu trabalho, transformando a sua comunidade. Irmãos e irmãs, queremos chegar a umas conclusões. A primeira construção, o reino de Deus é absolutamente soberano. Primeira conclusão que chegamos: não precisa de consentimento humano, nem de votação, nem de um ok dos seres humanos ou das autoridades. Não, o reino de Deus é absolutamente, completamente soberano. Por isso, irmãos e irmãs, o Senhor é o único Deus. Está lá em Salmo 18:31. O Senhor criou todas as coisas por sua ordem. Gênesis 1:3, haja luz e houve luz. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Mateus 6:33. A vida do reino de Deus é concentrada em Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, a primeira palavra de Jesus é: arrependei-vos. Irmãos e irmãs, foi a palavra inicial quando João Batista iniciou o seu ministério. Foi a palavra inicial do ministério de Jesus: arrependei-vos. Muda de vida, muda de situação, muda de sistema, muda de crença, porque Jesus é a coisa mais importante. O reino de Deus está concentrado nele, não existe outra, não tem atalho para se chegar ao céu. Depois nós brasileiros damos um jeitinho, não, irmãos, irmãs, não tem jeitinho para chegar no céu, somente por meio de Cristo isso é possível. O reino de Deus não é comida nem bebida, Romanos 14:17, não precisa de lugar de honra, como pediu a mãe de Tiago e João, pediu a Jesus em Mateus 20:21, Senhor, quando chegares no teu reino, dá um especial, um dos meus filhos à tua esquerda e um dos meus filhos à tua direita. Irmãos e irmãs, está lá em Mateus 20:21. Jesus falou: isso não depende de mim, não. Isso é a honra da terra, irmãos. A honra da terra é cheia de honrarias. Mas no céu não tem honra. No céu tem servos e servos, amém? Um exemplo atual, nós ficamos meio assim preocupados quando uma das denominações grandes daqui do Brasil fez uma suíte especial para os grandes que chegarem lá naquela igreja, né? Não é meio esquisito isso, irmãos? Né? Irmãos e irmãs, finalizando a conclusão, o domínio do reino será pleno na volta de Cristo. Hoje o reino de Deus está sendo implantado nos corações e mentes. Está aqui, irmãos, está aqui, irmãos. É aqui que o reino de Deus é implantado. Não é com autoridade, com poder, com isso, com aquilo, não. Deus vai implantando o seu reino nos corações. Esse evangelho será pregado em todo o mundo. Depois virá o fim, diz o Senhor. Mateus 24:14. Irmãos e irmãs, há uma alerta. Deus está dando tempo para a humanidade, porque não quer que ninguém se perca. Está lá em 2 Pedro 3:9. Deus não tem alegria na morte do ímpio. Por isso Deus está dando tempo, está esticando o tempo, para que mais pessoas se convertam, para que mais pessoas entreguem suas vidas a Cristo, para que mais pessoas peçam: venha o teu reino, Senhor, na minha vida, no meu trabalho, nos meus negócios, nos meus pensamentos, na minha casa, na minha família. Irmãos e irmãs, é um alerta. Deus está dando tempo. E não voltou agora, porque Ele está olhando para a humanidade, dizendo: quantos vão se perder se eu voltar agora com meu filho? Milhares, milhões. Deus está dando tempo. É a misericórdia de Deus agindo ainda, mas não sabemos até quando isso irá.
Um dia isso irá acabar, e que este dia não te pegue, não me pegue de surpresa, irmãos e irmãs. Jesus usa a sua igreja, cada um de nós, como suas testemunhas. Nós somos os TC, a testemunha de Cristo. O ID de Jesus está valendo até hoje. Mateus 18, 20. A grande comissão diz: vão por todo mundo, pregue o evangelho do reino, pregue a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Venha o teu reino. Quando clamamos, quando pedimos tudo isso e dizemos: Senhor, venha para a minha vida, que o teu reino entre no meu coração, entre na minha mente, entre no meu trabalho, entre nos meus negócios, entre em tudo que eu faço, na minha família, no meu lar. Venha o teu reino, Senhor, venha o teu reino. Que o Senhor, irmãos e irmãs, nos abençoe, nos guarde, nos fortaleça, e que quando nós orarmos a oração do Senhor, possamos perceber que estamos pedindo um novo reino para esta terra que está decaída, está perdida. Seres humanos, corações mais longe cada dia. Mas quando você pede: Senhor, venha o teu reino, estabeleça um novo sistema, uma nova realidade, Deus poderá ouvir essa oração nossa e poderá fazer isso, se Ele assim desejar. Que Deus os abençoe e os guarde. Amém.